Bom, voltamos aqui para o último bloco com a repórter Rose Nogueira. A senhora falou no bloco passado todo o seu período na prisão, e a senhora falou depois ficou 2 anos e meio sob liberdade vigiada e foi absolvida. Sim. A gente tem até uma foto disso, eu acho que é a última foto que está aí no PowerPoint, é a última foto com a sua ficha de... É a minha ficha. Olha lá, essa é a minha ficha no DOPS. Absolvido. E depois, tá mas embaixo, eles usaram, acho que é a mesma foto do DOPS, que eu ainda estava gordinha do parto, não é? E olha que coisa. Quer dizer, tá escrito absolvido depois, ali, ó. Absolvido, então. Absolvido. Tá vendo? Eu não falo que eles são atividades burros. criminosas aqui embaixo, né? Subversivas. Criminosas, subversivas. Então, eu não falo que eles eram burros, nem sabiam que mulher é absolvida e não absolvidor. Então, eles eram burros. Eles eram de uma burrice extrema. E um autor de livro, eles queriam saber quem era. É um autor do século passado, queria entendeu? pegar, do século retrasado. Quem é esse cara? Então, às vezes você anotava o nome de um livro. Vou procurar para aprender. Onde é que ele está? Era assim, eles eram, francamente, um horror. E foram colocados lá porque eram bestas humanas, psicopatas também, e estavam a serviço do quê? Da morte. Esse é que é o problema. E depois disso, tem uma passagem bastante interessante da senhora, que é na Revolução dos Cravos. Como é que foi para a senhora isso aí? A Revolução dos Cravos Portugal. É um dos trabalhos que eu gosto de citar, já como jornalista, na TV Cultura, então. Eu era redatora ainda da Internacional. E aí o Gabriel Romero é que estava, era o editor. E ele que estava, quando teve... Meu Deus, o que está acontecendo em Portugal? Lá era aquela ditadura salazarista e o rádio escuta, que era o Pantera, ele escutando, gente, escuta essa música aqui. Aí era Grândola, Vila Morena, falei, o que é isso? Portugal, isso é assim, está tendo uma revolução lá. 25 de abril de 74, 25 de abril de 74. Aí o Miguel Urbano, que faleceu há pouco tempo, era um exilado português no Brasil. Olha que coisa, exilado da ditadura portuguesa no Brasil e trabalhava no Estadão. E ele era nosso consultor na TV Cultura. Tudo que eu escrevia, às vezes telefonava lá para ele trabalhava no Estadão, ligava e tal. Aí foi aquela coisa, teve uma reunião aquela noite na casa do Miguel Urbano e o Gabriel Romero falou para mim, o que você acha de... passar esta primavera, era o começo da primavera lá, em Lisboa. Aí eu quase caí, eu não acreditei, né? Falei, meu Deus. Ele falou, então, você foi escolhida para fazer a cobertura. E aí eu fui, depois ainda teve a eleição francesa, que quando foi eleito o Giscard d'Estaing. E aí fui para Portugal. Lá encontrei o Miguel, foi também, eu fui pela Varig, o Miguel foi pela Avianca e tenho ainda um senão. Eu levei um dia para ir porque ainda eu não podia tirar passaporte. A TV Cultura não sabia, o povo lá não sabia, um ou outro só sabia da prisão. A gente não falava, senão você não trabalhava. Então, que era para forçar, era o tempo do Brasil, eu me deixo, para você ir embora do Brasil. E eu, embora minha família tenha me pressionado um pouco para ir para o exílio, eu escolhi criar meu filho no Brasil. Ele nasceu aqui, tem o direito de se criar aqui, e eu tenho o direito de criar ele aqui. Então, eu queria criar ele em português. Aí, eu não tinha direito a passaporte, não podia. Porque ainda estava com recurso no STM, Superior Tribunal Militar. E quem me ajudou foi o Afanásio Jajade, que foi meu colega na Folha da Tarde, ele era jovenzinho quando ele entrou, ainda chegou a sair, assim, acho que saiu comigo uma vez só, porque a minha área era cultura e ele queria fazer polícia, mas ele tinha uns 18 anos também, por aí e tal. Aí ele queria, e o Afanásio já era um grande repórter policial, porque Aí eu liguei e falei, Afanásio, sou eu aqui, eu preciso de um passaporte, o que eu faço? Aí contei, olha,
eu tenho que cobrir a Revolução dos Cravos. Não dá para deixar passar isso. Eu vou nem que eu seja clandestina. Aí ele conversou lá na Polícia Federal e tudo, ele falou, aparece amanhã. Era no Degran, que ficava na praça, no Parque Dom Pedro, antes de ser prefeitura lá e tal. Aparece lá amanhã no Degran, 10 da manhã. Leva o moleque, leva o menino, que é pra, quem sabe, eu nem sei. Bom, eu fui, levei o meu filho, fiquei esperando lá um tempão, e passava gente, me olhava, passava gente, olhava, passava. Daí, e tira a foto. Eu fui naquela maquininha lá, uma foto horrível, e fica lá, me espera lá. E eu fiquei. Quando foi, fiquei um tempão lá. Quando foi meio-dia, sei lá que hora, eu com meu filho ali, chega o Afanásio e falou, bom trabalho. Trouxe meu passaporte. Então, aí essas coisas, inclusive quando alguém fez um livro que ele fez 40 anos de jornalismo, me entrevistou sobre isso. Eu falei, é verdade. O Afanásio, ele ajudou uma subversiva. Entendeu? Porque eu ainda estava no processo, né? Quem diria, né? Sim, ele ajudou uma subversiva e ele, mais do que tudo, foi um ser humano integral naquele momento. E um jornalista, porque o que ele queria é favorecer o meu trabalho. E se fosse só porque eu quisesse, falar, eu vou passear em Buenos Aires. Aí eu não. Mas aí favoreceu o meu trabalho, que ele acompanhou. E é como se ele fizesse parte. Então eu gostei muito disso. E eu sou obrigada sempre a citar isso e agradecer a ele. Agora, chegar em Lisboa, naquela efervescência, eu vi a passeata de 1º de maio, que foi incrível. E foi junto com o Rubens Mainente, o câmera. E uma hora ele falou, meu Deus, se o DOP chega... Entende? A gente esqueceu que não estava no Brasil naquele momento, quer dizer, que estava havendo uma explosão de liberdade. Eu nunca vi tanta alegria na vida, tanta alegria junta na rua, na vida, que alegria, que afeta os portugueses entre eles, que maravilha. O Glauber Rocha estava lá nessa época também, fez mas eu não vi, né? Não encontrei, não encontrei com ele, mas... nós fazíamos a imagem geral da janela do hotel, aquela passeata descendo assim. Acho que foi uma das coisas mais impressionantes, né, que eu já vi. E depois conhecendo aqueles capitães, porque chamava Revolta dos Capitães inicialmente. Aqueles capitães que estavam em Angola, que estavam em Moçambique, e um deles me falou assim, eu não aguentava mais ver gente degolada na minha frente. Olha, a guerra colonial foi isso, não é? A Frente de Libertação de Moçambique já estava num estágio mais avançado de luta, não é? E aí ainda pude ver a assinatura da independência de Moçambique de Portugal, foi assinada em Londres, e pelo Mário Soares, que virou primeiro-ministro. E eu não consegui fazer matéria nenhuma, porque eu só chorava. Eu só chorava de ver um outro país como o nosso. O Brasil estava naquela situação, se libertar, né? De Portugal, da metrópole, se libertar, quer dizer, era muito histórico, era muito para mim. E aí depois tive que fazer, assim, eles usaram aqui as agências internacionais e fazer lá uma coisa correndo. E Angola... tinha o MPLA, que lutava contra, né, na guerra contra os portugueses, e tinha também uma outra área, uma outra ala em Angola, que chamava UNITA, que era liderada pelo Jonas Savimbi, que era financiada pelos Estados Unidos. Né? Quer dizer, se libertar de Portugal, tudo bem, mas fica com os Estados Unidos. E quem ganhou foi o MPLA do Agostinho Neto, não é? E eu espero que Angola prossiga com muita dificuldade, um país tão rico e tão pobre como o nosso, não é? Tem ouro, tem diamante, tem petróleo, e tão rico e tão pobre, mas eles vão conseguir. Eu queria falar de 2 assuntos com a senhora antes da gente encerrar o programa, porque a sua vida é tão
extensa e intensa também, que, né, são dois assuntos. Primeiro é a criação do TV Mulher na Rede Globo, que foi um programa revolucionário, até fora do Brasil. Sem modéstia nenhuma, foi mesmo. Revolucionário. Foi mesmo. Vamos começar falando sobre o TV Mulher. Como é que foi para a senhora participar dessa criação? E ali nos anos 80... ditadura ainda, mas já era o finalzinho da ditadura. Como é que foi? Já era o Figueiredo que dizia que preferia cheiro de cocô de cavalo ao cheiro de polvo. Quer dizer, era de uma desmoralização completa. A inflação que virou hiperinflação, chegamos a ter 70% ao mês, né? Então já estava comendo solto, tinha tudo isso. Mas até 79 eu fui editora do Jornal Nacional, porque depois que mataram o Vlado, eu saí da TV Cultura e fiquei muitos anos sem entrar lá, não queria nem entrar. Nem entrar. O diretor artístico geral era o Fernando Faro, né? Ele chamava todo mundo de Baixa, Baixa. Ele falou, Baixa, fica aí, não enche. Eu falei, não fico, não consigo. Não consigo, eu também tenho uma história com a prisão. Eu escapei. Eu estou viva, mas o Vlado não escapou. Então, eu não consigo. E aí eu fiquei um tempo sem trabalhar, fui morar em Campinas também para destransar um pouco. Mas não dava vida, né? Tinha que voltar a trabalhar. E aí um dia eu tomei o ônibus lá e fui na TV Globo. Aí estava lá o Luiz Fernando Mercadante, que era o diretor em São Paulo, que me conhecia desde menina lá na Editora Abril. Aí ele sabia, né? Eu trabalhava com o Vlado, não quero voltar para a TV Cultura, lá de jeito nenhum. E ele falou, claro que não, venha para cá. Aí eu fui editora do Jornal Nacional por 3 anos. 3 anos e pouco. Saí do departamento de jornalismo e foi o Carlito Maia que me telefonou. Ele falou, escuta, tem um projeto que acho que é você a pessoa indicada. O que é? É secreto, não pode contar para ninguém. Vai procurar o Newton Travesso na casa dele. O Newton Travesso é um gênio da televisão. Eu conheci uns gênios na televisão. Eu conheci o Newton Travesso, conheci o Boni. Eu conheci gênios mesmo. Eu conheci o Vlado. Entende? Quer dizer, tudo isso você aprende. Aí o Newton me falou da TV Mulher. Eu fiquei entusiasmadíssima. Já com um certo desenho. E eu faria parte toda editorial. Então, começamos a trabalhar de maneira secreta. Aí a Marília Gabriela, que também tinha saído do jornalismo, ela era apresentadora do jornal Hoje, e o Ney Gonçalves Dias, que veio para fazer um contraponto, porque a gente era meio libertária e ele era o conservador lá e tal. Então você tem que ter o contraponto, né? E aí todo aquele pessoal em módulos ao vivo de manhã. E um dos maiores méritos foi ter aberto o horário. Naquele tempo, a TV começava ao meio-dia, 1h, né? E de manhã, a Globo ainda botava lá desenho, punha Disneylândia, uma coisa assim. E já tinha o Bom Dia São Paulo, do qual eu participei também no jornalismo. Que era abrir horário, abrir. E eu sempre fui a favor de abrir programa, abrir horário, que é mais emprego. É emprego. É gente trabalhando, e a televisão é tão linda que todo mundo tinha que trabalhar nela, saber. Embora a gente tenha todos os técnicos que olham e acho que entendem. Então, aí comecei a me dedicar ao projeto da TV Mulher, eu junto com o Newton Travesso, a parte editorial sozinha, eu escrevia o programa inteiro. Não tinha teleprompter, para você imaginar, não tinha, a gente não tinha. A Gabi é um gênio também, porque a Gabi conseguia, ela bate o olho num texto, ela tem memória fotográfica. Ela não errava uma vírgula. Era incrível, entende? As entrevistas dela que ela começou a fazer ali, e antes ela fez para o Fantástico também, mas como repórter. As entrevistas que ela fazia ali, transformaram ela tranquilamente na maior entrevistadora brasileira, né? Agora que ela meio se aposentou como eu, mas ela passou a vida toda fazendo o que ela mais sabe. E lá na TV Mulher, foi quando ela teve a grande estreia nisso, e que foi muito legal.
E mudou o conceito, porque era um programa feminista, É. assumidamente feminista. Aqui somos feministas, viu? Nós somos a favor da mulher, não enche. Por quê? Porque a mulher estava sofrendo demais. Não é só a questão da violência doméstica que se estende até hoje, mas até trabalhar era mal visto, não é? Quer dizer, trabalhar era uma conquista, E chegar à universidade era uma conquista. E hoje você tem um número maior de mulheres na universidade do que homens. Na nossa profissão também. Nós somos, acho que 54%, se não me engano, de mulheres. E quando eu comecei tinha meia dúzia, né? Chamava atenção. Então... E para a gente então encerrar nosso programa, já que está com o tempo estourado, a senhora recebeu nos últimos dias de outubro o prêmio Vladimir Herzog por conta da sua carreira. O que representou para a senhora, aí, olhando para o seu passado, o prêmio com o nome desse seu colega da TV Cultura, que foi barbaramente assassinado? Com o nome do Vlado. Não podia ter homenagem maior. Aliás, não pode ter homenagem maior para qualquer jornalista. Não pode. Eu me senti tão honrada que eu me beliscava, achava que era mentira. E o prêmio Vladimir Herzog especial deste ano, e junto com duas grandes almas, Dom Paulo Evaristo Arnes, em memória, então, que para mim é quase santo, e outro grande repórter, que é o Tim Lopes, que também vai ser homenageado, a família dele, não é? Então, duas grandes almas estão me cercando, então eu me sinto abençoada. Mais do que abençoada, eu não quero falar vaidosa, mas eu tô. Aí, não é por menos, né? Nunca pude pensar numa felicidade dessa, na profissão que eu considero a mais bonita do mundo, perdoe os outros, mas o jornalismo é lindo. É lindo, ele é lindo brigando com a censura, ele é lindo na liberdade total, ele é lindo na liberdade de expressão, mas ele é lindo porque é ele que garante um dos direitos humanos, que é a informação. A informação, qual câmera que eu estou? Essa aqui. A informação, pessoal, é um dos direitos humanos. Todos nós temos direito a ser bem informados. Então, é o jornalismo que garante isso, esse direito humano para todos. Então, 53 anos de profissão, para 54, mas está tudo bem. E eu me lembro de detalhes de cada matéria. Às vezes eu passo num lugar e falo, nossa, aqui morava o fulano, eu vim entrevistar. Aqui morava o cicrano. E a minha primeira entrevista, grande, de página inteira com crédito, foi com Anselmo Duarte, pagador de promessas. Palma de Ouro. E eu tive que estudar muito, porque eu era muito garota e não sabia nada direito. Então, ainda não sei. Então, foi minha primeira entrevista grande. E depois, foram muitas, adorei todas. E faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Olha, Rose, eu não tenho como agradecer a sua vinda aqui a Jacareí, a sua participação. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui na TV Câmara. Obrigada a vocês. Vir a Jacareí, para mim é renascer. É renascer. Eu nasci na Praça da Matriz, né? Daqui a pouco eu vou lá. Lá no restaurante Damasco, só para ver como é que tá aquela casa. Tá certo. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada a vocês e aos telespectadores. O programa Gente em Destaque volta na próxima semana. Até lá.